podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Os brasileiros estão lendo mais e-books. Relatórios recentes mostram que o consumo de conteúdo editorial digital cresceu ao longo dos primeiros meses da pandemia e se manteve estável ao longo de 2020. Para entender melhor o impacto desse crescimento no mercado editorial brasileiro, conversamos com Isadora Cal, gerente de análise de dados da Bookwire, a principal distribuidora de e-books e audiobooks a operar no Brasil. Então aguenta aí que a gente já começa. Hoje temos um recado da TBNet, operadora de telecom da Tecban, proprietária do Banco 24 Horas. A TBNet tem um amplo portfólio para conectar empresas e pessoas, passando pelo 4G, Wi-Fi, rede wireless e monitoramento de imagens para o varejo e o mercado financeiro. São soluções integradas, personalizadas, com alta disponibilidade e segurança. Então, para saber mais, acesse tbnet.com.br ou envie um e-mail para comercial@tbnet.com.br. TBNet, seu negócio sempre on. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 6 minutos e 8 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem? É do Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira, ele comentou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: pode parecer maluquice, mas ver o Windows 11 com suporte a apps de Android parece o início de um futuro golpe nos smartphones. Um novo Windows Phone com mais força ou talvez uma união não assumida dos dois. Além disso, considero o Xbox Cloud uma resolução de uma das maiores limitações do Windows Phone, que eram os jogos. Rodar programas tal qual um PC também seria algo imbatível. Será? As pessoas ainda acreditam nessa ideia de um sistema híbrido que vai funcionar bem em todas as plataformas? Olha, eu não sei, mas tem claramente o Luiz Carlos é também mais um órfão do Windows Phone. Uma pessoa que só mudou para Android ou para iPhone porque o Windows Phone acabou. E temos casos assim na equipe. Era um sistema muito legal, mas assim, como a gente falou no Tecnocast 200, que foi sobre a gestão Satya Nadella, a Microsoft não é mais aquela empresa que quer estar presente na vida de todas as pessoas por meio de um sistema operacional e fazendo absolutamente tudo. É uma empresa que conversa muito mais com outras plataformas e com outras empresas. Então eu não acredito que a Microsoft esteja tramando alguma coisa, tipo ter um outro sistema operacional, voltar com essa ideia, que não deu certo. Deu prejuízo para a empresa, culminou naquela compra da Nokia que foi um puta fracasso, assim, então não deve voltar um Windows 11 Mobile. Mas acho legal essa ideia de você poder rodar alguns aplicativos de smartphone direto no seu PC, ou talvez ter uma integração um pouco melhor, né? Porque a Apple já faz isso com iOS e Mac. No Windows, naturalmente, a melhor integração ali seria com o Android, e já existe algo parecido ali com Microsoft, Samsung. Acho legal que deem um próximo passo ali, mas não vai ser aquele sistema híbrido super, até porque são de empresas diferentes, né? Não vai ser, e tem que entender também que são plataformas diferentes, são arquiteturas diferentes de processador, então é meramente um recurso adicional e não uma coisa nativa, né? Aliás, até com Apple, que é uma coisa nativa, são sistemas diferentes. Tem que ver isso também, né? Então, eu acho muito difícil alguém ainda perseguir essa ideia, alguma empresa levar a sério essa ideia de ter um sistema híbrido, né? Que funcione em todas as plataformas o mesmo sistema. Também não acredito nisso, não. Próximo comentário é do Tech Nerd, ele comentou na comunidade do Tecnoblog também, e ele pergunta, ele queria saber onde o Alecrim consegue comprar o Office 365 por R$80, se alguém sabe. Você sabe, Riga? Olha, eu tô pesquisando aqui ao vivo Office 365 no Google e tem uma loja confiável vendendo a R$99 nesse exato momento.
E tem umas lojas meio estranhas aqui por R$ 69,90, R$ 79,90, mas esse preço de R$ 79,90 não é um preço muito raro de encontrar, não. Em algumas promoções, tem grandes varejistas que fazem essa promoção. E, pô, R$ 79, 80, R$ 89 reais por um ano de Office 365, que na verdade agora é Microsoft 365, é um puta preço bom, já que a gente anunciou ali recentemente que a Microsoft aumentou os preços da assinatura, e se você comprar direto da Microsoft, o Microsoft 365 Personal, que é o individual ali, custava $279 por ano, e agora vai aumentar e vai para $359. Então tá bem mais caro pela Microsoft. Se possível, compre via varejista, você vai receber um código aí, você registra ali normal ali na sua conta da Microsoft, é muito mais barato, e vale super a pena por esse preço promocional, né? Com pagar, dólar... sei lá, R$400 por Office por ano, meio... Com o dólar Paulo Guedes, isso aí vai dar mais ou menos $1 por mês, dá R$ 6,66. Então acho que vale bastante a pena, sim. Com certeza. Bora pra pauta? Vamos lá. O mercado editorial brasileiro lida com crise há alguns anos. Parte disso tem a ver com crises econômicas que atingem o país como um todo, mas outras têm a ver com um contexto mais específico. Em 2015 já se falava sobre uma desaceleração nas vendas de livros impressos, puxada por uma redução nas compras de livros pelo governo federal, que é o maior comprador individual de livros do país. Só em 2014, para vocês terem uma ideia, a redução foi de 18% comparado ao ano anterior. As prefeituras também diminuíram as compras. Marcos da Veiga, que era presidente da Câmara Brasileira do Livro na época, destacou que muitas editoras que se organizaram para atender os governos sofreram impactos nos cortes desses programas. E não foi só o governo responsável por essa queda bastante relevante aí nas vendas de livros, né? Então, relembrando um fato recente, foi em 2018, em anos pandêmicos foi ontem, né? A Saraiva e a Cultura, as duas principais redes de livrarias, tinham crises há anos, acumulavam dívidas, e aí entraram nesse processo de recuperação judicial, e aí as editoras que já tinham problema para receber das grandes livrarias e tal, teve mais atraso nos repasses. As duas empresas ali demitiram mais de 3 mil pessoas. Em 2020, mais da metade dessas 3 mil pessoas foram mandadas embora. Então, além da pandemia, acho que agravou bastante a situação de todo mundo, mas essas pessoas que trabalhavam nessas livrarias também foram mandadas embora. Em 2018, a Saraiva, ela devia 675 milhões de reais. Tem o plano ali de recuperação que eles preveem, para quem aceitar ali, quitar dívidas até 2048. Então, cara, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas quem, as editoras, as empresas quiserem topar, tem até o plano ali de 2048. E também o cenário do mercado editorial não é nenhum mar de rosas, né? Encolheu 30% aí nesses últimos 15 anos, então não tá fácil para as livrarias, nem para as editoras. O mercado de livros tá bastante complicado. E Brasil pior ainda, né? Brasil já é um país onde as pessoas elas não têm muito hábito de ler, né? Em média, são 5 livros por ano, sendo que, tem até um número curioso aqui, aproximadamente 2,4 desses 5 livros são lidos apenas pela metade, né? Apenas uma parte do livro. E 2,5, 2,5... o pessoal lê inteiro. Tenho certeza que quem tá ouvindo agora já tá se sentindo culpado, lembrando daquela prateleira, né? Com um monte de livro que leu só 10, 20% ali e não continuou. A gente tem uns dados aqui da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que entre 2015 e 2019, o país perdeu 4,6 milhões de leitores. E a porcentagem de pessoas que leram pelo menos um livro, mesmo que esse pedaço apenas, nos últimos 3 meses caiu de 56% para 52% da população, então, né, continua piorando. E além dessa realidade, que tem fatores complexos aí de natureza social e econômica por trás, não é só questão de vontade também, a gente tem que considerar que o livro é
objetivamente apenas mais uma forma de mídia competindo com outras mídias, né, Riga? Aliás, é uma coisa que a gente fala no Tecnocast há muito tempo também, né, que tudo compete pela nossa atenção hoje e, enfim, não tem mais essa de, se eu estou ouvindo podcast, eu não estou ouvindo outro podcast. Você não está fazendo mais nada, né? Tudo compete com tudo. Sim, e eu não lia livro há muito tempo, um livro inteiro, sabe, não relacionado a trabalho, eu não li há muito tempo, e nessas férias que eu tirei em maio, eu fiz questão de desconectar tudo, então eu baixei algumas coisas ali pra assistir offline, mas eu, enfim, bloqueei tudo, tirei o WhatsApp, fiz um detox digital ali, e aí eu consegui ler 3 livros durante essas férias aí de 15 dias, mas fazia muito tempo que eu não li, assim. Então eu já tô até acima da média ali, com essas férias de 20 dias. Consegui ler Pode 3 parar livros já por um ano, já deu. inteiros. Ainda vou estar em cima da média. Comecei outro livro aqui, Lições Amargas, do Gustavo Franco, enviado pela Intrínseca. Obrigado, Intrínseca. E assim, tô conseguindo arranjar tempo para ler livros, o que, na real, é só uma questão de prioridades ali, né? Então, o nosso tempo é limitado, e aí você escolhe o que você quer fazer. Eu não tô conseguindo acompanhar nenhuma dessas séries, então eu tô totalmente por fora. Se vocês falarem alguma coisa, algum lançamento incrível da Disney ou da Netflix, eu não sei. Mas eu tô um pouco feliz, sim, sabendo que eu tô conseguindo ler um livro, assim. Então, é uma coisa que é uma questão de escolha também, né? E claro que aqui no Tecnoblog a gente tem noticiado uma série de lançamentos de serviços de streaming, como HBO Max, e tem vários outros, inclusive alguns até gratuitos, mas eles têm preços muito convidativos, né? Então, a gente falou de uma das estratégias, de um dos modelos de negócio da Microsoft foi com Office 365, mas, de qualquer forma, a Adobe, várias outras empresas foram para esse modelo e é um negócio que você paga um valor mensal ali pequeno, entre muitas aspas, porque quando você soma, você vê que não é tão pequeno assim, na real, virou uma nova TV por assinatura, mas é aquele valor que é previsível e você sente que não dói tanto no bolso. E o livro, apesar de a gente já ter alguns serviços tipo Kindle Unlimited, tem várias críticas sobre o acervo desses serviços, como é que funciona, até serviço de audiolivro também não é um preço muito baixo. O Audible, que é a grande referência ali no mercado global, né? Eles não operam no Brasil, mas operam nos Estados Unidos. Ainda assim, você paga uma assinatura que não é barata, tipo $14 por mês, alguma coisa assim, não lembro como tá agora. Mas não é uma assinatura para você ouvir quantos audiobooks você quiser. Na verdade, é uma assinatura que dá um crédito para você baixar um livro. E se você quiser mais audiobooks, daí você tem que pagar mais. Então, ainda assim, o consumo de livros, seja lendo ou ouvindo, não é muito baixo, né? Sim, eu acho que existe isso também da questão do preço fechado, né? De você pagar um preço fechado por um livro. Muita gente compra o livro naquele sentimento de, eu quero aprender isso e aí não arruma tempo. Eu acho que o fator de priorizar com certeza faz parte da conta, mas tem muita gente que às vezes está tão enrolada com o trabalho e o hábito da leitura às vezes vem também desse lado de aprender mais coisas, e aí a pessoa tem pouco tempo livre e esse pouco tempo ela precisa desligar, e aí acaba optando pelo serviço de streaming, pelo jogo, né, pelas coisas que são para desligar a cabeça. E aí o nosso produtor Josué colocou aqui na pauta uns dados, que a gente tem a sensação que o livro no Brasil, ele é caro, mas que, na verdade, o preço tem ficado abaixo da inflação há vários anos. Então, entre 2006 e 2019, o valor nominal do livro passou de R$14,20 para R$19. Ô, louco! Não, se meu aluguel aumentasse só isso nesse período, eu ficaria tão feliz, cara. Mas se você desconta a inflação acumulada desse período foi de 107% pelo IPCA, né? Então, o valor nominal, na verdade, deveria ir para R$29,48, que é R$10 a mais do que o reajuste nominal. Então, tem um exemplo aqui do Código da Vinci, por exemplo, que é um livro muito popular, né? Ele foi lançado custando R$34,90. Em valores corrigidos, ele deveria estar custando hoje cerca de R$80, então corrigindo pela inflação, mas no site da editora o seu preço de capa está como R$54,90. Então a questão é que num contexto de consumo cada vez mais difundido, como a gente está falando de plataformas de streaming,
ou mesmo redes sociais, TikTok, Reels do Instagram, tudo isso compete pela sua atenção, e preços muito acessíveis, né? Amazon Prime por R$ 9,90, tem várias coisas legais ali para você consumir, enfim, várias outras também. O livro vai ficando cada vez mais em segundo plano para os novos leitores, pelo menos. Não, e fora que a gente tá falando de livros físicos até o momento, né? E não sei se vocês sabem, mas assim, lojas físicas, né? Em 2020, 2021, tinha uma pandemia ali no meio do caminho, então fechou. Assim, as duas grandes cases de livraria já estavam numa situação muito ruim financeiramente e elas tiveram que fechar as portas, assim como todo o comércio, durante um bom tempo, e mesmo assim, ainda hoje elas operam em horários restritos. E claro, você vai numa livraria, porra, eu gosto de pegar no livro e folhear o livro, e é um negócio de muito contato físico ali, e claro que as pessoas também, elas se sentem inseguras de ir para um lugar em meio ao cenário pandêmico para ir numa livraria e ver livro. Eu adorava a cultura ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que é de São Paulo, deve conhecer, que é tipo gigante, e aí tem aquela área super, tipo uma escada ali, que as pessoas folheiam livros e tal. É um ambiente muito legal, mas nesse cenário é meio complicado fazer aquilo funcionar. Só que aí tivemos o outro lado, que são dos livros digitais. Então tem um relatório da Câmara Brasileira do Livro, em conjunto ali com o Sindicato Nacional de Editores de Livros e da Nielsen, sobre o faturamento com conteúdo editorial digital. Em 2020 foi de 102,8 milhões de reais com unidades vendidas. Isso é 38% a mais que em 2019. Então foram 8 milhões e meio de livros digitais vendidos. Em lançamentos também teve um aumento, então foram 10 mil lançamentos em e-book. Caraca, 16%. Tem opção. 16% a mais do que em 2019. Então tem hoje 81 mil títulos à venda. Ainda, assim, são números muito significativos, né? A gente fala de 102 milhões com faturamento, a gente fala de 10 mil lançamentos. Ainda é 6% do mercado editorial brasileiro, então, assim, e-book tá muito longe de ser a maioria ali, não é um décimo, é muito, muito louco a gente falar. A gente já gravou vários Tecnocasts sobre Kindle, e-books e tal, e ainda é 6%. Mas, assim, em 2017 era 1%. Então até que até que cresceu, 6 vezes, né? Cresceu 600%, olha aí. Então, foi um crescimento significativo, mas ainda é muito tipo pequeno. É tipo o pessoal que investe em Dogecoin, né? E sobe de 1 centavo para 5 centavos, pô, nossa, valorizou não sei quantos por cento, né? E, enfim, é tipo isso, né? É um mercado muito pequeno ainda, depende do pessoal comprar os leitores digitais e tal, mas o que a gente tem visto também, vamos falar daqui a pouco na entrevista, é que tem muita gente consumindo também os livros pelos smartphones, pela aquela coisa de já estar com o aparelho no bolso. A gente pode colocar os dados completos, depois o Josué coloca lá no post deste Tecnocast, mas o gráfico é muito claro, assim, como ali pelo começo da pandemia as vendas disparam e nessa fase foram muitas campanhas de gratuidade das editoras. Então, baixa aqui o livro de graça e tal. E o que a gente viu é que o pessoal baixou muito livro e depois teve uma quedinha, lógico, né? Depois da fase do lockdown aspas, né? Que a gente não teve um lockdown real mesmo, mas foi a parte que a gente ficou mais fechado ali. Mas ainda assim o número continua acima do que estava no ano anterior. Então a grande questão é, será que tem a ver só com o de graça ter injeção na testa, né? Que é o dilema, que é o mantra do brasileiro aí? Ou será que de fato as pessoas estão pegando gosto pelo livro digital? O que você acha, Riga? Olha, eu algumas semanas, não foi nem no começo da pandemia, teve uma editora que faz livros técnicos e tal, e deixaram vários conteúdos de graça ali. E minha timeline do Twitter era só isso. Era tipo um monte de gente baixando e-book de graça da Amazon sobre comunicação, sobre umas coisas assim que as pessoas nem vão ler. É tipo, sabe, promoção de jogo na Steam? O pessoal vai lá, compra, R$3, vou comprar aqui. No caso, esses livros estavam de graça e todo mundo baixou. Eu também recebi um monte de recibo de compra da Amazon com 0 centavo. Mas, pelo que a gente viu nesse gráfico aí,
especialmente essas campanhas de gratuidade lá no começo, elas foram muito importantes para formar um pouco desse público também. Então, boa parte desse público continuou ali lendo, que é muito bom, né? E entra aquilo também de você ter mais tempo disponível para olhar para telas, né? Donos de sites perceberam isso, até vocês podem ver relatório financeiro de redes sociais, o consumo, o tempo gasto em redes sociais aumentou bastante, né? Então, naturalmente, esse momento onde as pessoas estavam com mais tempo em casa, olhando para o celular, o pessoal foi arrumar novas formas de gastar tempo, todos os tipos, e isso refletiu nos livros também. Mas a gente trouxe uma convidada aqui que tem opiniões mais embasadas, né? A Isadora Cal. Ela é gerente de análise de dados da principal distribuidora de books e audiobooks aqui no Brasil, a Bookwire. Então, vamos lá para o papo com a Isadora, que está bem legal. Oi Isa, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por participar do papo com a gente aqui. Oi pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite. Isa, a experiência de comprar e ler um e-book costuma ser bem simples, né? O consumidor utiliza um dispositivo dedicado, um Kindle, por exemplo, e um aplicativo para celular ou tablet, ou até mesmo um navegador para acessar a loja, e com um clique a compra pode ser feita. O e-book fica na conta do usuário e pode ser baixado onde ele preferir. Mas por trás dessa ação simples, existe um ecossistema que é um pouco complexo, né? Onde operam outros atores além da loja e das editoras. Então, começando por aí, para a gente dar um contexto maior aqui para os nossos ouvintes, eu queria entender qual é a função de uma distribuidora de e-books e de que forma ela se situa dentro desse processo que permite ao leitor baixar um livro digital de forma tão simples, né, tão fácil. Enquanto distribuidora de livro digital, a gente faz um pouco o papel da distribuidora de livro impresso, então a gente vai literalmente entregar o conteúdo para a loja, mas a gente centraliza isso para a editora, para ela não ter que entregar individualmente os seus arquivos, os e-books ou audiobooks e metadados para cada loja individualmente, gerenciar isso em cada plataforma diferente. Da mesma forma que do livro impresso, é costume, né, centralizar tudo numa distribuidora para ela poder mandar os livros para todas as livrarias do país. A diferença é que a gente funciona mais como um braço tecnológico. Então, a gente sabe o que cada loja exige enquanto diretriz para a publicação em si, para o EPUB, né, coisas técnicas, tipo, pode ter isso no código, não pode. Uma validação de metadados, né, o que você precisa obrigatoriamente ter, o que vai melhorar a sua visibilidade na loja, em que categoria aquele livro deve estar. Porque uma loja de livro digital, ao contrário da livraria de livro impresso, você não vai lá e vai ver os livros, né, numa estante, você não vai poder ficar passeando, você vai buscar por algo. Então, isso a gente também faz, essa gestão de metadados. Essa entrega tem que ser feita de forma segura, não é só fazer upload de um arquivo de EPUB numa plataforma, né? A gente faz de tudo para evitar que haja pirataria no processo. A gente envia de forma segura, usa FTP, a gente garante que a loja vai proteger o arquivo. Muita gente se pergunta por que o e-book não é mais barato do que ele já é. Normalmente o e-book é mais barato do que o livro impresso porque ele não tem estoque, não tem impressão, não tem custo de gráfica, mas ele tem muitos outros custos embutidos. Então a gente não tem custo de estoque, mas existe custo de servidor. Ele de certa forma está armazenado sim. Pela Bookwire a gente entrega mais de 55 mil e-books hoje no Brasil. Globalmente são 500 mil, se eu não me engano. Isso tudo tem um custo, né, de armazenamento. A loja vai ter custo também de proteção ao arquivo, então ela tem que garantir que ninguém vai conseguir acessar esse arquivo dentro do dispositivo para compartilhar. Essa proteção ao arquivo, ele vai estar encriptado, também tem custo. Então, beleza, vocês fizeram um trabalho aí, o livro chegou na loja e aí a gente fica se perguntando quem vai ler esse livro, né? A gente teve alguns levantamentos recentes sobre mercado editorial aqui no Brasil. Teve o Digital Consumer Book Barometer, o relatório de conteúdo digital do setor editorial brasileiro. Enfim, a gente sabe que até por causa da pandemia, as pessoas, teoricamente, ali com mais tempo livre para consumir conteúdo, também vão consumir mais livros, mas quem são essas pessoas? Quer dizer, a gente tem informações sobre esse público, faixa etária, sexo, classe social, onde que elas vivem,
eu tenho muito na minha cabeça aquela tendência de, quem lê e-book é o cara jovem, tem um poder aquisitivo um pouco maior, porque ele vai ter comprado ali um Kindle ou um outro reader, ou ler no celular, e aí é legal ter uma tela grande, então já tem uma espécie de barreira de entrada ali pelo preço. Quer dizer, tá certo a minha ideia geral aí? Infelizmente, poucas lojas de e-book passam essa informação pra gente, ou pra editora, né, de forma geral. Algumas passam sim, então a gente consegue saber em que estado que tá, se é homem, se é mulher, se preferiram se identificar, faixa etária, mas são muito poucas, então a maioria não compartilha esse dado. É o ouro delas, né? Elas não vão compartilhar para isso ficar aberto, porque elas trabalham em cima disso para alimentar seu algoritmo e garantir que o público fique fiel com elas e não fique mudando de loja. Mas o que a gente sabe por perfil de loja, perfil de gênero, assim, é que o público de romance lê muito. Eu não me sinto segura de dizer que a maioria é mulher. Eu entendo que seja, mas não tem nenhuma pesquisa para provar isso. Então, o gênero romance cresce sempre muito. São pessoas que leem muito rápido e leem muito livro. O gênero religioso também cresce muito. Teve uma época que a gente sempre brincava na Bookwire que o que vendia era Heaven and Hell. Vendia muito livro erótico e vendia muito livro religioso. Mas depois da pandemia teve um crescimento muito grande de não ficção, especialmente livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal, finanças pessoais. E aí nesse público, pelos autores, né, a gente tende a acreditar que é o público que você falou, um público mais jovem, com poder aquisitivo maior. Tinha muito influencer, vendeu muito livro durante a pandemia. Foi uma campanha bem digital. Mas o religioso, por exemplo, tem muita gente mais velha que lê, porque por ser digital você consegue aumentar a fonte. Tem muitas igrejas no Brasil que divulgam bastante o livro digital nos seus jornais internos. Eu não sei o termo certo para isso, mas enfim, as igrejas têm tipo rádio, vários meios de comunicação, né? Programa dominical e tal, e elas divulgam bastante. Então, o resumo não temos a informação precisa, porque as lojas não compartilham. De e-book. Mas para audiobook, os canais de streaming compartilham tudo. A gente consegue saber que hora do dia as pessoas escutam, onde que elas param de ouvir. Tem bastante informação, eles não têm essa preocupação, porque não é um mercado pensado em livro, né? É outro mercado no qual o livro entrou, e aí já é outra mentalidade. Pois é, isso que eu ia falar, né? Porque a vantagem do digital é justamente você ter maior assertividade. Você consegue saber o que está acontecendo e você consegue também focar mais os seus esforços, seja recurso financeiro, ou seja, cultivar os autores que a editora ali trabalha também, né? Na direção do que você sabe que é o que está no momento, está dando certo, né? Querendo ou não, é um mercado, né? E como é que você faz isso se a loja não compartilha os dados? Você não sabe com quem você está falando, com quem você está conversando. É meio que um tiro no pé até para a loja, né? Não, porque a loja trabalha isso em favor dela mesma. Ela, né, no caso, sei lá, vamos pensar na Amazon e na Kobo, que são duas lojas de livro digital do Brasil. A Amazon não compartilha esse dado com a editora, mas ela sabe quem está comprando o livro dela, em qual gênero, qual faixa etária, ela sabe tudo. E ela vai trabalhar isso. Os e-mails marketing que ela manda, como ela, né, manda notificação para os seus consumidores. Então, a loja trabalha em favor dela. Eu digo na parte de você cultivar mais obras naquela direção, que você sabe para aquele público, para aquela audiência específica. É que a Amazon também, ela não precisa de uma editora, né? Esse é o ponto. Ela consegue trabalhar direto com autores. Assim, tem as vantagens e desvantagens, mas talvez seja esse o objetivo final, né? Sim, talvez seja. A editora, ela seguia pelo que vende. Então, na Bookwire, a gente consegue fornecer para as editoras dados de venda diário e muitas análises, sem querer puxar o saco da empresa, mas a gente consegue esses dados diários com as lojas, do que está vendendo, e a gente tem um número grande de títulos e de editoras clientes para comparar. Então, a gente consegue falar, esse assunto está em alta, está tendo muita venda esse dia, teve um pico aqui, para a editora conseguir trabalhar de forma mais específica em tempo quase real. Em tempo real, se ela tiver afim, mas assim, você pode entrar sexta-feira, olhar o que aconteceu durante a semana, o que está vendendo muito, o que não está vendendo e agir em cima disso. Mas é sempre focado no produto. Informação de consumidor, as lojas não divulgam muito. As que divulgam são poucas, a gente
repassa isso para as editoras, mas a maioria das editoras se fia no que é publicado para livro impresso. Tem muitas pesquisas no Brasil, muitas não, mas tem algumas que saem anualmente, e aí elas só replicam isso para o livro digital. Não necessariamente é a mesma coisa, né? O público do livro impresso às vezes difere um pouquinho do digital, mas no geral não é muito diferente. Você quer ler pelo conteúdo, você não quer ler pelo formato. Você falou da loja da Kobo, né, Isa? E a gente sabe que é um concorrente aí da Amazon, que eu acho que pra gente que acompanha a tecnologia, a Amazon é uma das Big Techs, então Kindle é um gadget que, assim, lá para 2016, 2017, acho que todo mundo comprou, parece que todo mundo de repente queria um Kindle e comprou um Kindle. E fica essa impressão também de que eles lideram com muita margem, mas eu queria dizer aqui que eu traí o movimento Kindle, então o meu Kindle ele tava... eu sei que alguns leitores, alguns ouvintes vão ficar meio chocados, mas meu Kindle tava meio esquecido ali no fundo da gaveta e tal, né? E, deixar um gadget parado aqui, aí eu vendi. Não, você não merece estar nesse Tecnocast. Desculpa, gente, eu vendi meu Kindle e tal. Ainda tô com os meus e-books ali na minha conta da Amazon, tá tudo salvo, beleza. Posso ler instalando o aplicativo de celular, mas o Kindle mesmo eu vendi. Só que como eu passei a ler um pouco mais ali no celular e no iPad, eu acabei comprando algumas coisas pela iBook Store. E ecossistema de livro é um troço meio... Você fica meio preso ali, né? Porque se você comprar para Kindle, você precisa ter o aplicativo ali do Kindle. Se você comprar na Apple, aí se vira se você resolver mudar para Android. Então é uma coisa meio... Você fica meio preso. Mas tudo isso para falar que a Amazon, ela lidera o mercado no Brasil. Como é que tá essa briga aí entre as diversas lojas que a gente tem? Você trouxe tantos pontos interessantes aí. A Amazon lidera, sim, respondendo a pergunta de cara, no mundo todo. Existem alguns poucos países que têm algum concorrente mais forte, que consiga brigar com a Amazon não, mas que consiga de alguma forma chegar perto. No Brasil, essa não é a realidade, a Amazon lidera. Assim, de forma geral, mas existem nichos em que outras lojas ganham. É onde a gente consegue trazer um pouco de equilíbrio para o mercado. Infelizmente, com a pandemia, 2 grandes redes de livraria no Brasil entraram em recuperação judicial de livro impresso, né? Mas isso levou a uma migração muito forte para a Amazon, né? Com a... vamos chamar de queda. Com a queda da Saraiva e da Cultura, muita gente, mesmo para livro impresso, foi para a Amazon, porque a Amazon, para o consumidor final, presta um excelente serviço, entrega rápido, qualquer problema você resolve muito rápido. Então, as pessoas passaram a ser cliente Amazon, e a Amazon quer ser a famosa loja de tudo. Então, uma vez que você tem a conta lá, você vai passar a comprar livro impresso, vai passar a comprar e-book, detergente, roupa, brinquedo, enfim. Então, essa margem cresceu. Mas é de forma geral. Existem nichos em que outras lojas conseguem ganhar. No nicho religioso, por exemplo, a gente tem uma loja no Brasil, loja brasileira, chamada The Pilgrim. É um canal de assinatura e eles são bem relevantes para o nicho religioso, protestante. Para livro infantil, existe a Árvore de Livros, que é uma agregadora de biblioteca, não é uma coisa que qualquer pessoa tem acesso, né, para ler livro infantil, mas ele já tinha uma participação interessante antes da pandemia. Com a pandemia, isso cresceu exponencialmente, porque as escolas fecharam, as pessoas, né, as livrarias fecharam também, então muitas escolas passaram a aderir ao livro digital. O próprio governo agora entendeu que o que já era uma necessidade antes, agora ficou mais evidente, então no PNL desde 2023, vai ter livro digital incluso. Antes era só livro acessível. Você tinha que fornecer o livro acessível também, mas era uma coisa secundária. Agora vai ter o livro digital para todo mundo. Então a Amazon lidera, mas tem esperança para ter um mercado mais equilibrado. Mas o que você falou de gadget é interessante, porque essa discussão a gente chama de DRM, Digital Rights Management, que é o que você usa para bloquear o arquivo e ninguém conseguir compartilhar. Então, se você comprou na Amazon, você só consegue ler na Amazon. Se você comprou no Google Play, você só vai conseguir ler no Google Play. No Brasil, essa discussão eu acho que inexiste. Não vejo as editoras se preocupando se isso é uma coisa boa ou ruim. Elas só não querem que o livro seja pirateado, então elas vão fazer de tudo para que esse arquivo esteja trancado a 7 chaves. Mas fora do Brasil existe uma discussão de se isso é benéfico ou não. Particularmente, eu sou contra o uso de DRM, porque eu acho que você deveria ter liberdade de comprar na loja que você quer e ler onde você quiser. Existem muitos e-readers no mundo que são muito melhores que o Kindle,
que dá para você fazer desenho, grifar, anotar, replicar tudo que você quiser do impresso, mas eu não posso comprar ele porque minha biblioteca inteira está no Kindle, eu não vou conseguir ler nada lá. Mas aí teria outras formas de proteger o arquivo? Porque acho que a preocupação maior é eu não conseguir compartilhar o meu livro com o Riga, né? E pagar uma vez só e ler 2 vezes. Que é o que acontece com o livro de papel também, né? Vamos lembrar disso. O problema é a escala, né? Com o livro de papel você vai emprestar não pra, bota no Google, né? Você não coloca, você não cria um grupo no Facebook e compartilha. Sim. Não sei, a discussão de pirataria ela é tão improdutiva, porque mesmo se você não tem o livro digital, você consegue piratear. O arquivo, para fazer o livro impresso, ele é digital. Então, existe um arquivo com o texto inteiro no computador de alguém. Essa pessoa pode passar para o primo dela, pode passar, enfim. E aí já foi. Uma vez que você passou para alguém, essa pessoa vai passar para outra e assim por diante. E muitas vezes, quando uma editora entra em contato com a gente para reclamar de pirataria, a gente ajuda a editora, né? Não, vamos investigar, vamos tentar entender de onde que veio, para tentar solucionar o problema. E veio do livro impresso, veio de um arquivo de revisão, enfim, em algum ponto do processo esse arquivo é amplamente compartilhado e ele vaza. E se o livro não existe em formato digital, ele tende a ser mais pirateado ainda. As pessoas vão escanear, fazer o que for preciso. Eu lembro do lançamento do livro da Anitta, em 2018, 19, não sei. Era um mega lançamento. E aí, super protegido e tal, a gente fez a distribuição. No dia que ele foi lançado, alguém fez uma conta no Instagram, printou todas as páginas e foi postando nos stories. Gente! A editora ficou louca, e aí, assim, muita gente, eu não sei se a Anitta não se manifestou, porque o livro não era dela, né? Era uma biografia não autorizada do Léo Dias. Mas fez muito sucesso, só que isso ajudou o livro a vender, porque ninguém ia ficar lendo um livro nos stories do Instagram. Ninguém vai ter saco pra isso. Mas Nossa, as pessoas essa iam é nova lá. pra mim. Um livro pelos stories. Tem algumas iniciativas assim, tá? A Biblioteca Pública de Nova York fez uma coisa assim, mas isso não vem ao caso, isso é legal. A questão da Anitta foi um caso de pirataria, só que o que aconteceu as pessoas iam lá, liam um trecho, porque ninguém ia ficar lendo o livro inteiro pelos stories do Instagram, se interessavam porque viam que tinha alguma fofoca, alguma coisa muito interessante, compravam o livro. Então o livro foi sucesso de vendas. A pirataria às vezes tem um efeito positivo, muito mais do que negativo. Eu acho que falta uma solução nesse sentido também, que você consiga controlar a pirataria, mas sem prender o usuário, porque no final das contas quem se beneficia com essas medidas de DRM são as empresas da plataforma. Né? Se tivesse uma forma de você ser permitido reassociar esse livro para no máximo 2 contas, vamos dizer, aí eu posso transferir da minha conta da Amazon para minha conta do Kobo. Se eu fizer uma migração, eu levo minha biblioteca e aí no máximo mais uma, para garantir que esse livro também não fique circulando eternamente e acaba não gerando pirataria, porque afinal o autor precisa ser remunerado pela sua obra. Essa parte é muito importante. Mas a gente sabe também que algumas formas de pirataria, num certo nível, a pirataria, ela também acaba ajudando a divulgar, e isso não só livros, a gente vê principalmente em séries, em filmes, né, que aqui no Brasil mesmo eles não chegam, ainda não tem, até antes do serviço de streaming, né, a série fazendo um puta sucesso lá fora, aqui no Brasil chega 5 anos depois, 10 anos depois, e a hora que chegou, o pessoal já ama, já tem aquele hype em cima do nome da série, e quando chega, quando lança, a série faz muito sucesso, porque a massa ainda não teve acesso, né, só teve acesso o mais nerd que tava lá consumindo de forma ilegal. Então, assim, a gente entende isso, né? Que, de alguma forma, a pirataria ela acaba sendo benéfica, mas o difícil é dosar, porque do jeito que as soluções são propostas, também acaba prejudicando o próprio consumidor que pagou, de fato, que está tentando fazer tudo certinho, né? E beneficia a grande empresa, né? A Amazon, por exemplo, que você vai sempre ficar no ecossistema deles, sempre vai comprar um Kindle novo para não perder a sua biblioteca, né? Então, não é bem o consumidor que está em mente quando a gente está falando de DRM. Exatamente. Na nossa plataforma, a editora pode escolher se ela quer aplicar o DRM ou não. Na verdade, ela pode dar uma indicação. Precisa de DRM, não precisa de DRM. A gente vai passar essa indicação para a loja. Algumas lojas vão seguir o que a editora escolhe, outras vão aplicar de qualquer jeito, porque é a forma delas trabalharem. Quem trabalha com streaming especial, porque o arquivo ele não fica lá integralmente, né? Você só vai baixar o dispositivo e vai acessar conforme você lê. Mas tem um autor, não sei se você conhecem, chama Cory Doctorow.
Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele é autor de ficção científica, enfim, ele é muito ativista nesse assunto de pirataria e proteção, a coisa de... Ele é totalmente contra a DRM. E aí, todo o contrato que ele faz com as editoras, ele fala, você não pode aplicar DRM nos meus livros. E eu não vejo, assim, nenhuma grande pirataria. Tudo bem que ele não é a Julia Quinn com a série Bridgerton, né? Que é muito mais pirateada. Mas quem é fã, quem gosta muito de ler, geralmente pode ler pirata e depois vai comprar tudo, vai comprar todas as edições. Você quer ter o livro para você, às vezes o arquivo pirata, ele vem com problema de formatação. Às vezes é um PDF. É uma coisa bem chata, PDF que vem todo quebrado, estraga a experiência um pouco de leitura. Estraga, se você é um leitor voraz, você quer a coisa certinha, sabe? Então, muitas coisas que são pirateadas se revertem em compra depois. A diferença é que, assim, no mundo da música, quando tem pirataria de qualquer coisa, o artista ainda tem outras formas de ter renda, fazendo show, licenciando conteúdo, enfim. Para o autor, isso é mais difícil, porque se o autor faz um evento, raramente ele é pago. Geralmente o autor é convidado a participar do evento, porque vai trazer prestígio para a carreira dele. Enfim, o autor ganha muito pouco. Geralmente o autor vai receber 10% da receita líquida que a editora tem. Mas é muito pouquinho. E nessa cadeia, tem muita gente para ser remunerada até chegar no autor. Então o autor realmente recebe muito pouco. Eu acho que a pessoa que mais se dá mal com a pirataria, no fim das contas, é o autor. Pode até ter reconhecimento, todo mundo adora ele na internet, mas o dinheiro na conta dele não tá caindo. Então, se você tá ouvindo isso e baixa livros ilegalmente, repense sua vida. O autor vai parar de escrever porque você não tá ajudando ele a ser pago. Exatamente. Como é que você quer ter um livro novo para ler se você não tá, né? O autor precisa comer, dormir, se alimentar, né? Como todo mundo. Não. Tem muita editora que eu acompanho no Twitter, as editoras, muito por causa de trabalho, né? E tem muita editora que vive recebendo hate porque não publica a continuação da série. Mas ninguém compra os primeiros livros da série e querem que a editora publique tudo, porque leu pirata. É tipo, querido, a editora tem que pagar para o agente, tem que pagar adiantamento, é muita grana envolvida. O livro precisa se pagar. Enfim, essa é uma discussão, tem tanta coisa para falar. Vai tomar uma hora. Esse aí rende um Tecnocast só sobre isso, né? Só sobre pirataria. Só sobre pirataria. Ô Isa, mas já que a gente está falando da popularização, né, dos livros, aí pelo caminho errado, né, da pirataria, aqui no Brasil a gente tem um cenário que já faz mais de 10 anos que tem e-books sendo comercializados. A primeira loja a vender foi a Gato Sabido, em 2009, e só depois que as gigantes chegaram, né, com Saraiva, Livraria Cultura, e a partir de 2012, grandes players, em especial a Amazon, né, começou a sua operação no Brasil também. Ou seja, é um baita tempo já, né, de 2009 para cá, mas pelo que a gente vê nas pesquisas, só ocorreu uma explosão de vendas e um salto no faturamento ano passado, aparentemente por conta da pandemia. Então eu queria saber, na sua opinião, o que faltava antes para o formato de e-book se popularizar no Brasil? Como a gente pode entender a demora para o livro digital pegar, né, por aqui, da forma que foi nos outros países, que foi muito mais rápido? Ou você acha que o desempenho do Brasil é semelhante a de outros lugares nesse sentido? A primeira coisa a pontuar é que, na verdade, os livros digitais, eles decolaram antes da pandemia, bem antes. O problema é que a gente não tem nenhuma pesquisa voltada para o livro digital no Brasil para fazer esse dado público. As pesquisas são sempre voltadas para o livro impresso, e quando há alguma publicação sobre o livro digital, poucas lojas são consultadas, poucos parceiros, ou a informação vem da própria editora, e a editora não tinha a centralização dessas informações. Então, até a gente publicar em conjunto com o Rudiger da Alemanha, o Book Barometer, as pesquisas, a gente sempre via uma discrepância entre o número que era publicado, sei lá, pela Nielsen, que a gente via por aí, e o que a gente via de receita de fato para as nossas editoras. Só para quem está ouvindo entender, hoje a gente trabalha com mais ou menos 60% a 70% do mercado editorial brasileiro na Bookwire, para livros digitais. Então a gente tem os dados ali, a gente sabia que estava vendendo, que crescia ano a ano. A Bookwire começou no Brasil no final de 2014 e a gente sempre teve um ano melhor que o outro. Isso não é para fazer propaganda da empresa, é para deixar claro que se o contexto, né, do mercado. Se um é um ano melhor que o outro é porque sempre teve crescimento, sempre vendeu. Mas era um número relevante, assim, comparado com o mercado de livros físicos? Não. Depende do que você acha relevante. Até o início de 2020, a gente ficava ali entre
6% da receita comparado ao livro impresso, né? Para a editora, o livro digital representava 6% da receita, e aí isso cresceu lá para uns 10%, que é o que a gente escuta, porque a gente não tem acesso aos dados de livro impresso da editora. A editora compartilha com a gente essa informação em reuniões, enfim, mas não é um dado que a gente tenha. Ou a gente acessa as pesquisas que são publicadas sobre os livros impressos e faz um comparativo. Então, comparado com o livro impresso, ainda está longe. Mas a gente segue um pouco, sim, a tendência de fora do Brasil. Mas tem outras questões que deixam a gente atrasados, que eu acho que são mais culpa dos editores do que dos leitores. As editoras demoraram muito de começar a fazer lançamento simultâneo entre os formatos. Antes você tinha o livro impresso lançado e meses depois saía o e-book. Daí já passou o hype, as pessoas já não estão falando mais daquele livro. Já comprou o livro físico, né? Já comprou o físico. Então essa é uma coisa que a gente trabalha muito. A Amazon é uma loja muito preocupada com isso, inclusive, de ter todos os formatos lançados ao mesmo tempo e o consumidor que vai escolher que formato que ele quer ler. Mas do lado da editora, existe uma preferência pelo livro físico por alguma questão financeira? Elas ganham mais? Por que elas fazem essa distinção? Muita editora tem medo de canibalização, das pessoas preferirem um formato em detrimento do outro, e aí o e-book é mais barato, acha que vai afetar a receita, muitas acham que você ter o livro digital vai trazer mais pirataria. Como eu falei, é um mercado bem conservador. A história da Kodak se repetindo Exatamente. de novo e de novo, meu Deus do céu. Exatamente, o mercado editorial é bem conservador. Estou falando de forma genérica, claro, tem muitas editoras que são mais modernizadas, mas de forma geral tem esse medo de canibalizar o formato impresso, medo de pirataria, e aí eles demoram de tomar certas atitudes óbvias. Por exemplo, lançar o livro em todos os formatos ao mesmo tempo, fazer pré-venda. Pré-venda é uma coisa que aumenta muito as vendas, porque é basicamente você aumentar o algoritmo da loja. Não só você vai garantindo umas vendas antes, mas quanto mais pessoas compram, melhor posicionado aquele livro fica, antes mesmo dele ser lançado, aí as pessoas começam a falar. Você vai juntando uma série de coisas, finalmente quando ele é lançado, algumas lojas contabilizam todas as vendas naquele dia e aí o livro fica como mais vendido. Quando o livro fica como mais vendido numa loja de livro digital, é o top do top do top, porque ele vai aparecer, você vai acessar o site, ele já vai estar lá na cara, mais vendido do dia, mais vendido da semana, mais vendido do gênero. E aí tem gente que compra, ou nem compra, mas vai lá e fica sabendo daquele livro só por ele estar na mais vendida. E é diferente da livraria impressa, porque a livraria impressa ela tem um espaço, uma limitação de espaço, geralmente não, mas algumas vezes esses espaços são vendidos, né? Tem livraria que trabalha diferente, é o livreiro que vai escolher o que vai ficar ali, mas tem livraria que vende o espaço, enfim. Mas de qualquer forma tem uma limitação. Na loja de livro digital, não. A home pode inclusive variar de consumidor para consumidor, como é o caso do Google Play Books, por exemplo. Quando eu abro o meu aplicativo, ele me mostra alguns livros. O meu marido vê outros livros. E se a gente abrisse aqui cada um agora, cada um veria uma loja diferente. Sim. Pode até ter seções que são fixas, mas essas seções elas vão ter tipo 50 livros. Só que no celular você vai ver 3 livros primeiro e esses 3 livros vão variar conforme o que a gente busca no Google. Não, a capa do meu Kindle é perigosíssima, porque já várias vezes eu abri e tinha um monte de indicação, eu saí comprando, eu falei, você não leu ainda nem o que estava na biblioteca, né? Então, é uma oportunidade mesmo. Pois é. Então, além de faltar ações das editoras essas são as básicas, tá? Lançamento simultâneo é uma coisa muito básica de se fazer pré-venda. Precisa também falar do formato. Então, tem muito consumidor que sequer sabe o que é um e-book. Ou que a editora tem os livros no formato digital. A editora precisa aprender a divulgar o conteúdo independente do formato. Então, a gente sempre fala com as editoras, quando você for fazer um banner, uma imagem, tenta colocar uma imagem de um celular, um dispositivo tipo Kindle no cantinho, para lembrar, também disponível em e-book, também disponível em audiobook. E ensinar o seu consumidor como comprar, né? O Brasil é um país muito grande, a gente tem muita desigualdade social, nem todo mundo sabe comprar na internet, nem todo mundo confia em compra na internet, então às vezes você tem que ensinar o seu consumidor. Citando de novo editoras religiosas, porque tem algumas que merecem muito esse mérito, a editora Paulus, por exemplo. Eles fizeram um passo a passo no site deles, magnífico. Tem um videozinho, ele é sucinto, ele é muito prático, e ensina o consumidor o que é um livro digital, como que você compra, porque é seguro, quais são as facilidades. E isso faz uma diferença, né? Minha mãe não sabia usar livro digital nem comprar.
eu sou uma pessoa que tem esse conhecimento, eu pude ajudar ela, mas se não existisse eu na vida dela, ela ia ficar sem saber, porque ninguém divulga isso, sabe? Com a pandemia, o que aconteceu? Não tem mais livraria física, né? Veio 15 de março de 2020, fechou tudo, todo mundo trancado em casa, pânico total, você vai ter que ficar com a sua própria companhia em casa, ou no máximo você e sua família. O que você vai fazer? Vai ver TV, mas você pode ler um livro digital. Daí as editoras começaram um movimento de fique em casa, leia livros, e colocaram muito livro gratuito no ar. Foi um momento de muito medo, né? As pessoas, inclusive, com medo de desemprego. Aí foi piorando, a crise no Brasil foi piorando, e as editoras fizeram um movimento muito bacana. Muita editora, de fato, pensou no leitor e não em como lucrar com aquilo. Teve editora que colocou o catálogo inteiro de graça, teve editora que colocou os best-sellers e teve editora que colocou os livros que faziam sentido para aquele momento. Esses de desenvolvimento pessoal, muita coisa de mindfulness e ansiedade. E aí, muita gente passou a ser leitor digital, muita gente que não era, porque não tinha opção, não tinha como comprar o livro na livraria impressa se pedisse pelo correio. Todo mundo estava com medo de ter risco de ter o vírus, né, pelo contato, então era tudo digital. Quando a pessoa compra o primeiro livro, desmistifica tudo e ela fica ali enquanto consumidor, ela vai fazer novas compras. Ela pode ter começado a ler pelo celular ou pelo computador, depois de um tempo ela pode considerar comprar o dispositivo da loja. Então a pandemia teve esse papel aí de deixar as pessoas sem saída, eu diria, e todo mundo em pânico, trancado em casa. As editoras colocaram vários livros de graça. Muita gente tem o lema de vida de que de graça até injeção na testa. Saíram baixando tudo e aí experimentaram e ficaram por lá. Foi quando a nossa receita dobrou. Primeiro dobrou, teve um puta pico e depois teve uma quedazinha, mas a gente foi para outro patamar, justamente porque as pessoas que começaram a ler durante a pandemia se mantiveram enquanto consumidores. A gente teve um aumento muito grande de consumidor de livro digital, de novos consumidores, né? Quem já lia passou a ler mais, quem não lia passou a ler. Então, cresceu. A gente ainda não voltou, e eu espero que nunca volte, pro patamar de 2019. E você tá em casa, você precisa de coisa pra fazer, né? Então era um momento também propício pra leitura. É engraçado, dá pra ver as fases, assim. No primeiro momento, as pessoas estavam muito preocupadas não preocupadas, mas assim, vamos aproveitar esse momento para ser pessoas melhores no início da pandemia, né? Vai todo mundo sair melhor disso, vamos aproveitar para ficar mais perto da família, para se cuidar. E aí todo mundo foi ler, porque ler é sinônimo de cultura, né? De crescimento pessoal e tal. Passou um tempo, as pessoas ficaram de saco cheio de ficar em casa, de saco cheio da pandemia. Na Black Friday, por exemplo, a gente viu que o consumo foi muito menos de livro e muito mais voltado para outros setores. As pessoas já estavam querendo comprar outras coisas. Não foi uma Black Friday tão boa para livros. Mas ainda assim, é isso. Aumentou o número de usuários de livro digital. Então, aumentou a receita, aumentou o mercado. Eu queria puxar, Isa, um ponto que você tocou rapidinho lá no começo do episódio, que é a questão do preço. Porque sempre que eu vou lá, entro, sei lá, na Amazon, e eu vou pesquisar um livro, pô, super legal e tal. Aí tem lá a versão impressa, que tem que chegar até mim, tem todo o frete. Eu não pago frete porque tem assinatura da Amazon Prime, então vem de graça, entre muitas aspas, pra mim o livro, e aquele papel, cheiro de papel. Tem gente que é sommelier de papel de livro, né? Precisa cheirar o papel pra certificar de que aquilo ali valeu a pena. Cada um com a sua tara, né? Pois é, né? Eu não julgo. Se você gosta de papel, ok. Tem muitas pessoas que também têm essa questão aí. Mas aí você vai ver, o livro tá em papel R$19,99. E aí você vai ver a versão em Kindle, que é um negócio que você simplesmente clica, ele cobra do seu cartão e são 500 kilobytes e já chegou. E tá, tipo, R$19. Então tá, sei lá, R$1 a menos, assim. De onde que vem toda essa não diferença de preço? Por que tá tão próximo? Porque, pra quem é de fora, parece que não faz sentido você cobrar quase o mesmo preço por uma coisa física, que tem o cheiro do papel, que deu um puta trabalho pra imprimir ali num arquivo, né? Que vai estar lá no servidor e muitas pessoas vão baixar. Esse exemplo que você deu, ele tá, em tese, errado. A recomendação é que o livro digital seja 30% mais barato do que o livro impresso, justamente porque não tem custo de estoque, não tem custo de gráfica, mas ele ainda tem custo.
Se a gente está falando de uma obra estrangeira, ele passa pelos mesmos custos. A editora tem que comprar os direitos, a editora vai ter que pagar a tradução, vai ter que pagar a revisão, vai ter que pagar a diagramação. Tudo isso segue tendo custo. A diagramação, geralmente, alguém vai fazer o livro impresso, é um design, e o livro digital é outro, envolve código, né? O EPUB, ele é um HTML, vai ter um CSS, enfim, tem alguém que vai fazer aquilo, não é um botãozinho mágico, apesar de até existir algumas ferramentas que fazem isso, mas fica tudo cagado. Precisa de uma pessoa para fazer isso. Isso aí, o livro físico também tem o diagramador, é um ganho de escala, tem, mas é que né? as pessoas acham assim, já está pronto para o livro impresso, ou seja, não foi um custo a mais, é um custo a mais, entendi. é diferente. Tá. Entendeu? Você não vai conseguir. Você vai fazer livro impresso, sei lá, no InDesign, você faz ele pensando no impresso, então você tem que garantir que não vai ter órfã, viúva, espaçamento, que a imagem vai estar no. São tantas coisas. Quando você lê o livro impresso, aí tá lá o texto, ele tá justificado bonitinho, aí você tem que garantir que a última palavra do parágrafo, ela não esteja solta ou não fique feio, tipo, digamos, Cuiabá. A última palavra do parágrafo é Cuiabá. Aí não coube na última linha. Então vai ficar cu, tracinho, Iabá pro lado. Você não pode deixar isso acontecer para não ficar cu solto. Tem vários Grandes detalhes. frases do Tecnocast, olha aí. Não pode ficar cu solto. Pois é, o perigo. Cada um cuidando aí da sua órfã, da sua viúva. Ou se o final, a última palavra for para a última página, então vai ficar estranho, porque quando você passar a página, ela vai começar com uma palavra solta e depois o outro parágrafo. Tudo isso você tem que pensar para o livro impresso, porque uma vez impresso, nada vai ser modificado ali. Às vezes você tem que mexer no espaçamento entre palavras, ao invés de ir no parágrafo, para garantir que a palavra volte para outra linha. Enfim, tudo isso é irrelevante para o e-book, porque você vai poder mudar a fonte, mudar o espaçamento, mudar tudo que você quiser. E o texto vai correr, não vai ter vínculo com página. E o e-book, ele é um zip de HTMLs com CSS lá. Então, você precisa de alguém que entenda disso. Senão, a pessoa vai fazer um arquivo todo cagado que quando chegar no dispositivo da loja, ele vai dar problema, ele vai bugar. Às vezes, você está lá lendo um livro, não sei se já aconteceu com algum de vocês, você passa a página e a página demora de carregar, parece que quebrou, que a página está em branco. É porque a página está muito pesada, é um HTML muito pesado, ele está demorando de carregar. Eu acho muito interessante essa parte, legal você ter explicado mesmo, porque a gente não sabia desses detalhes do trabalho, né, como é feito. Óbvio que tem muito valor, mas o ponto econômico da história é que isso é um custo marginal, você faz uma vez e vale para tudo. Enquanto que num livro físico existe um custo embutido por unidade, que tem a impressão. Lógico que quanto mais escala, menor o custo, mas ainda assim, cada livro tem um custo de impressão, existe o custo de estocagem, que às vezes tem perda, não vende, armazenamento, logística, né? Que quanto você acha que representa... A logística ainda tem no livro digital. Os 30% que você diminui do livro impresso é justamente o que você vai abater do que só existe no impresso. Gráfica Essa diferença, então, é 30% de custo, assim. É o recomendado, Tá. Sim. Mas os outros custos, eles são fixos também. Tirando a produção, né, tanto para o impresso quanto para o digital, você vai fazer uma vez o arquivo está pronto, você ainda tem que pagar direito autoral, você tem que pagar para o agente literário, enfim, ele precisa se pagar, além de dar lucro para a editora para que ela continue trabalhando. Eu acho que as pessoas pensam assim, fez o impresso está pronto. O e-book, ele é só o arquivo digital do impresso, você não fez nada além disso. E não, você paga direito autoral por formato, Sim, isso é incluso no seu contrato. Mas o que acontece? Por mais que as editoras tentem se organizar para ter o preço do digital 30% a menos, elas não têm isso centralizado. É aí que uma empresa como a Bookwire entra, né? A gente centraliza tudo do digital, porque uma vez que a editora muda o preço, ela garante que vai para todas as lojas igual, ela tem controle, porque está centralizado, ela não está trabalhando como uma loja com várias lojas em canais diferentes. Mas para o livro impresso é mais difícil ter esse controle, em especial se a loja compra o seu estoque de antemão por um preço, enfim, ela pode pagar, o livro custa R$ 24,90, a loja comprou por R$ 24,90, mas a loja já pagou a editora, então agora ela pode fazer o que ela quiser com o preço. Se ela quiser perder dinheiro, ela vai perder dinheiro para garantir o consumidor. Então eles podem baixar o preço, aí eles podem vender o livro por R$ 10 se eles quiserem. Só que
O e-book é outra... desgraçado da cabeça, porque enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui, eu entrei na Amazon e tal, vi os mais vendidos e entrei aqui em 3 livros. Então vou ao vivo aqui, Brasil. Então vamos lá, Escravidão, volume 2, Laurentino Gomes. Versão impressa, R$ 44,90, versão Kindle, R$ 39,90. Tá, não chega nos 30%, mas... ok. Mas vê se tem um D por em algum dos dois. Vê se o impresso tá com D, sei lá, 50, é o preço... Não, é isso de R$ 59,90 por R$ 44,90. Teve um desconto, então em tese daria aí os 30%. A questão é se dá pra confiar que isso é real também, né? Esse desconto aí. Isso é porque a loja, ela sempre pode tirar da margem dela pra garantir o consumidor, entendeu? Então todas as lojas podem fazer isso. Ela pode remunerar a editora em cima dos R$ 50, mas ela vai dar um desconto pra garantir que você compre Você tá na Amazon, né? Isso. Que você compre na Amazon e não em outra. Então, mas aí fica difícil esse controle, fica difícil mesmo. Quando você vê o exemplo que você deu, né, de R$19,90 o livro impresso, R$19 o e-book. Geralmente a Amazon, ela automaticamente muda o preço do e-book se o preço do impresso foi alterado e o e-book não seguiu. Mas o fluxo, pra você entender, é esse. Não está funcionando. Mas ela baixa não em 30%. O livro digital provavelmente estava mais caro do que o impresso. Daí ela baixa o mínimo possível, mas só para garantir que ele vai estar mais barato. Mas o problema é que a editora não está no controle dos dois fluxos. Quando ela está, geralmente isso funciona muito bem. O livro impresso vai estar sempre 30% mais caro que o digital, mas geralmente ela não está. Tem terceiros envolvidos, uma distribuidora de livro impresso, ou a loja está mexendo no valor por conta dela, e o digital é controlado por outra equipe, às vezes, dentro da própria editora. É um problema mesmo. É um problema. Várias pessoas reclamam disso. Mas, via de regra, deveria ser isso. O e-book ser 30% mais barato, justamente porque tem custos que a editora não tem com o livro digital. E isso gera essa loucura nos bastidores, gera essas distorções estranhas, né, que a gente não consegue entender. Por exemplo, eu disse que eu peguei 3 exemplos, né? O outro é a Revolução dos Bichos, versão impressa R$12,90, versão Kindle R$17,45. Kindle tá mais caro. Admirável Mundo Novo, versão impressa R$21,69. Versão Kindle R$25,59. Poxa, Amazon, eu já comprei o Kindle, eu já gastei R$400 pra comprar o Kindle, eu vou ter que pagar mais caro pra comprar a versão digital. Isso não faz sentido, sabe? Mas deixa eu te ensinar uma técnica. Muito pela cabeça das pessoas. Clica na versão Kindle e vê se é o mesmo livro. Porque você falou de 2 de domínio público e o que acontece na Amazon é que eles entendem o título como um único produto, não importa de qual editora. Então, às vezes, você está vendo o impresso de uma editora e o digital é de outra editora. Não, nesse caso tá errado mesmo. É a mesma edição, mesma editora, quase a mesma data de publicação, né? Porque tem um delay, mas realmente nesse tem caso, essa coisa sua estranha. Crítica tem que ser pra editora e não pra Amazon, tá? Não que eu queira defender a Amazon, mas a editora precisa ter controle do preço dos produtos dela na loja. Entendi. Tá. Então a culpa é da editora. Às vezes. Vamos conversar com elas. E pra gente finalizar, Isa, eu queria saber da parte dos dispositivos, né? O Riga até falou que vendeu o Kindle dele, tem muita gente que costuma ler direto nos aplicativos do celular. Eu ainda tô aqui com o meu Kindle, eu gosto do Kindle, tem gente que gosta do livro físico, enfim. Vocês têm algum dado, algum levantamento que indique quais dispositivos são mais usados pelos leitores, né? Se é celular ou se é o e-reader, qual e-reader? Vocês têm esse tipo de informação também? A gente tem, sim. Algumas lojas passam, a maioria. E tem pesquisas que são feitas também anualmente sobre isso. Aqui no Brasil, a Dorina Nowill faz essa pesquisa pensando em acessibilidade, né, no público com baixa visão, mas é também um dado relevante. E a maioria das pessoas lê em celular, porque o dispositivo, ele assim, o celular você já tem. Todo mundo tem celular, tem gente que tem mais de um celular. Inclusive no Brasil a gente tem uma das maiores taxas, não sei se eu posso falar taxa, mas de ter o dispositivo. Tem mais celular no Brasil do que pessoas, né? Ah, sim, mas dispositivos disponíveis no mercado, né? Então... Não, por pessoa, isso, tipo, tem países que é um celular por pessoa. O Brasil tem mais de um celular por pessoa, porque Sim. tem muita gente que tem mais de um dispositivo móvel. Uhum. E a leitura é muito concentrada em celular. O número para e-reader cai bastante. É isso, é um dispositivo separado que você vai comprar para um fim específico, ele não te serve para mais nada, a não ser ler. Uhum. E muita gente não sabe usar, não sabe o que é, como vai conecta a internet, como é que faz para comprar, enfim. E o celular é mais prático, né? Então, é bem concentrado em celular.
Sim, você já tá no bolso, você já usa pra tudo, já virou câmera, né? Já substituiu tanta coisa e acaba Já virou seu cartão de crédito, tá tudo ali. Então. E legal, aumentamos muito o consumo de livros, mas com essa reabertura e espero que venha a vacina logo pra mim, vários amigos se vacinando, enfim. Será que esse movimento aí se mantém? Eu espero que sim, porque é isso, uma vez que você experimentou o formato e você gostou, não tem muito por que você abandonar. Eu acho que é uma crença errada que as pessoas têm de que você vai escolher um formato em detrimento do outro. Geralmente você mantém todos, você vai comprar o que lhe convém no momento. Eu ainda leio livro impresso, leio livro digital, escuto audiobook. Cada um me serve num momento diferente, né? Audiobook, por exemplo, é uma coisa que eu só escuto quando eu estou ocupada, fazendo outra coisa. Se eu vou lavar uma louça, se eu vou dirigir, ir para outro lado da cidade, eu vou passar muito tempo, eu escuto um audiobook. Mas se eu estou em casa de boa, eu não consigo escutar audiobook, porque, sei lá, eu sou ansiosa, eu preciso ficar fazendo alguma coisa com a minha mão, eu me distraio. Me distraio muito fácil. Aí eu leio e-book. Mas tem uma hora que eu fico cansada de tela, eu passo o dia inteiro no computador, trabalhando, enfim. Sei lá, de vez em quando dá louca, eu quero ler livro impresso. E eu gosto muito de ter uma estante bem bonita de livros. Então, mesmo lendo o e-book, eu acabo comprando livro impresso para completar, digamos, meu álbum de figurinha. E eu espero, eventualmente, voltar a ir para eventos. Eu adoro ir atrás do autor e falar, por favor, assina aqui. Só para fazer ele se sentir muito especial. Mas para quem é leitor mesmo, as pessoas querem ler independente do formato, sabe? Você tá lendo pelo conteúdo, não pelo formato. Você vai conseguir ler em qualquer lugar. Você falou que os e-books começaram no Brasil em 2009 e tal, mas eu tenho uma crítica para fazer. PDF não é e-book, na minha visão. É uma discussão a se ter, mas para mim PDF é PDF, e-book é outra Também coisa. concordamos. E as pessoas... PDF é uma coisa que foi feita para imprimir e que de alguma forma, porque é padronizado, é fácil de usar e tal, as pessoas resolveram usar para absolutamente tudo nessa vida, mas não é um formato para ler. Exato. Me dá uma raiva quando eu entro no site e falo assim, baixe no seu e-book de graça, eu tenho certeza que é um PDF. Aí eu vou lá e clico. É um PDF que você vai me mandar por e-mail. O e-book tem outras funções, enfim, é outro mundo. Dá para fazer tanta coisa. E você falou que está agora usando a biblioteca da Apple. A Apple tem um formato proprietário que é perfeito. Uma pena que os produtos a Apple? Justo a Apple? Justo a Apple. Se você tem um MacBook, enfim, né, qualquer computador da Apple, ele se chama iBooks Author. Talvez ele tenha mudado de nome, porque a Apple deu uma mudada no nome de tudo ultimamente, mas você consegue colocar vídeo, consegue colocar jogo, galeria, imagem 3D, dá para fazer muita coisa, que é a ideia que eu tenho do que deveria ser um e-book. Você lê um livro e ele conseguir, de fato, extrapolar o livro impresso, você conseguir interagir. Só que a gente vive num país onde comprar um iPhone é um mega privilégio, obviamente, né? Comprar um iPad nem se fala. Então, ele é um formato pouco acessível, porque ele é proprietário da Apple, você não vai conseguir abrir em um dispositivo que não seja da própria Apple. Ah, entendi. Então ele é muito rico, porém continua sendo muito fechado. Eu achei que... Muito fechado, né? Eu tava elogiando achando que era mais aberto. Não, ele só é muito, muito bom. A Apple para livros é perfeita. Qualquer e-book que você abre, que ele tem um bug em outro dispositivo, se você abrir no leitor da Apple, ela corrige o bug para você. Por isso é caro, também. Não só por isso, mas também. O Kindle é o que menos permite interatividade. Ele é bem limitado, até por ter o leitor e-ink. Não dá para você fazer muita coisa, não tem áudio, enfim. Tem limitações técnicas ali. Tem limitações técnicas, mas a Apple, quero passar esse pano aí. É muito bom. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, você foi uma dessas pessoas que baixou livros de graça no começo da pandemia, comprou um leitor de e-books ou utilizou o seu smartphone mesmo para ler livro. Manda pra gente aí, fala um pouco sobre seus hábitos, conta lá no tecnocast@tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, é só procurar por @mobilon e @Paulo Riga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Paulo Barba e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau!